Boa tarde e bem-vindo ao Parlamento. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está na agenda política. O Governo exonerou a provedora e acusou-a de nada ter feito para inverter a crise financeira da instituição. Ana Jorge nega e os partidos da oposição falam em saneamento político. É o assunto em debate com os deputados Isaura Moraes, do PSD, Miguel Cabrita, do PS, Felicidade Vital, do Chega e Jorge Pinto, do LIVRE. Felicidade Vital, houve saneamento político ou o Governo tem razões para demitir a provedora e os outros gestores? Muito obrigada pelo convite, cumprimentá-la a si, cumprimentar também os colegas de painel e cumprimentar também as pessoas que estão em casa a ouvi-la. De facto, nós não queremos até afastar-nos um pouco dessa questão entre o PS e o PSD, porque o que penso que de facto importa aos portugueses é saber o que de facto se passou na Santa Casa. Se de facto há gestão danosa, onde estão os 52 ou 53 milhões que a comunicação social diz que foram investidos e que não tiveram retorno. Todas estas questões entre as várias empresas, repara, um português chega à noite a casa, depois de trabalhar, depois de um dia de trabalho, liga à televisão e houve um emaranhado de empresas, um emaranhado de nomes, imenso investimento em todas elas, inclusive fora de Portugal, que é isso que está neste momento em causa, no Brasil, em Moçambique, no Peru, com pessoas, com relações familiares entre as pessoas, porque o filho de uma pessoa foi trabalhar para a empresa, e tudo isto é que penso que é importante esclarecer, até mais do que se foi um saneamento, se não foi, de facto têm-nos habituado, infelizmente, a que quando muda o governo, alguns lugares vão mudando, o que também é de lamentar. E acha que é isso que se passa aqui, neste caso? Quer dizer, eu penso que mais importante que isso, pode até ser isso que se passa também, mas mais importante que isso é esclarecermos de facto se as pessoas que estavam, se tiveram gestão danosa ou não tiveram gestão danosa. Depois essa é uma questão que poderemos conversar em seguida, porque de facto os carroceis políticos existem e temos que os lutar, e temos que os desmanchar. O Chega tem lutado muito nessa questão e o que o Chega pode garantir é que quando chegar ao governo esse tipo de situações não irão acontecer. As pessoas que se saírem será por incompetência e as pessoas que sempre demonstraram competência ficarão na mesma com as suas funções. Agora, o que é importante aqui, não só a questão política, mas também a questão económica e o dano para o país. Para o Chega não é certo que a provedora esteja a sair por razões válidas de incompetência ou de inação, como foi dito pelo Governo? Há fortes suspeitas, até porque a senhora foi ministra 2 vezes, depois sai de ministra, vai imediatamente para a Santa Casa, portanto, quem está de fora, os portugueses que estão lá em casa, irão pensar, há aqui qualquer coisa, de facto. Agora, temos que, de facto, chegar à conclusão se é só isso, ou se há mais alguma coisa, porque a nós o que se parece é que, de facto, há mais, para além disso. Felicidade Vital, como é que se pode garantir condições financeiras à Santa Casa para fazer o seu trabalho, tendo em conta que a receita dos jogos sociais está a cair precisamente por causa das apostas online? É evidente que a Santa Casa tem que explorar outras oportunidades de negócio e em relação a isso penso que nada há a dizer. O que devemos aqui criticar é a forma como é feito, porque de facto é inadmissível que se explore outras oportunidades de negócio com investimentos tão avultados como estes e que, por exemplo, nós temos no Brasil a MCE com 29,6 milhões, temos no Peru a Enigma com 8,4 milhões, em Moçambique o Só Jogo com 1,4 milhões. Para constituir a Santa Casa, os nossos impostos gastaram 3 milhões. Peço desculpa interromper, mas não há nenhum investimento que dê retorno no momento zero. Claro, mas garanto-lhe também que se fosse numa empresa privada, não estávamos estes anos todos à espera, com estes investimentos, sem retorno ou sem tomar alguma ação. Mas são investimentos que há 2, 3 anos. A minha questão é, 3 anos, onde é que 2, 3 anos é muito. Para o Chega, onde é que está o problema? É no momento de avançar com o projeto ou no momento de o parar? Nos dois. No momento de avançar o projeto, devia ter sido feito um estudo
sério e que deveria agora ser apresentado, em que nos deveriam dizer que fizemos este estudo, tiramos estas conclusões e por essa razão avançámos o projeto. Agora, neste momento, temos que apurar responsabilidades, saber quem o fez, saber uma coisa muito importante, que é porque estivemos 3 anos inativos, portanto, o investimento era feito um a seguir ao outro e, pelos vistos, nada se fez. Só agora que mudámos de governo é que parece que a questão da Santa Casa caiu. Porque, não, o projeto foi parado há um ano, quando entrou a Ana Jorge. Sim, exatamente, quando entrou a Ana Jorge. Sim, foi ela que parou, até que fez as demissões todas. Mas antes deixou-se continuar a questão dos investimentos e não houve nenhuma avaliação sobre o assunto. Também é estranho, e nós também perguntamos, porque é que os orçamentos foram todos aprovados, como nos foi dito durante estas 2 semanas, esta semana. Os orçamentos foram todos aprovados pela Ministra, Ana Mendes Godinho, e a Ministra Ana Mendes Godinho, pelo que parece, vamos ter a oportunidade de a confrontar agora quando for a audição. Ao Parlamento. Exatamente, mas pelo que parece, diz que não tinha a noção, não aprovou. Quer dizer, não podemos permitir isso. Os ministérios têm que ser responsabilizados quando aprovam orçamentos. Mas aprovar orçamentos não é aprovar a gestão. Sim, claro. Uma coisa é um orçamento e outra coisa é a gestão. Mas também deixe-me só dizer mais uma coisa. Pelo menos é isso que é. Deixe-me só dizer mais uma coisa. Deixe-me só dizer mais uma coisa em relação... A estratégia de investimento e aquela modalidade com um conjunto de salvaguardas e depois, a seguir, há um conjunto de opções de gestão. O nível de conhecimento exato será com certeza apurado e, aliás, quero lembrar que a Ministra Ana Mendes Godinho esteve no último ano 3 vezes no Parlamento para falar deste assunto, mas seguramente estará uma 4ª para voltar a esclarecer. Referir só que, sistematicamente, a pandemia é dada como desculpa. A pandemia, de facto, foi grave, foi uma situação complicada para o nosso país e não só, para todo o mundo, mas nós não podemos estar sempre a desculpar. O PS não pode estar sucessivamente a dizer que tudo o que é apontado neste momento tem a ver com a pandemia, ou tem a ver com... Não é uma razão válida, tendo havido mais despesa nessa altura? Não é uma razão válida, porque, repare, os hospitais também tiveram muitas despesas. Há hospitais privados que nós conhecemos que tiveram um aumento de despesa enorme e as contas, no fim, não refletiram isso, como é lógico, mas não houve este tipo de rombos, com certeza, porque havia uma gestão profissional. Portanto, a questão aqui é a gestão. Chega já admitiu, Felicidade Vital, uma auditoria às contas. Qual é o objetivo? Então, o objetivo é chegarmos, de facto, à conclusão se estava a ser bem ou mal gerida. Pelo que nós ouvimos na última semana, não nos parece. Nós temos a doutora Ana Vitória Azevedo a dizer que quando chegou havia chefias que eram chefes delas próprias. Ou seja, com uma pirâmide completamente invertida. Uma estrutura pesada. Diga? Uma estrutura pesada. Sim, uma estrutura pesada, uma estrutura mal gerida. Entretanto, 40 lugares desses foram eliminados. Sim, mas 40. Ainda temos 488. Mas que a própria se demitiu precisamente por não concordar com as opções. Exato. A questão aqui não é o número de lugares que foram eliminados. A questão aqui é como está neste momento o organigrama. A Santa Casa tem quase 300 equipamentos sociais. Esses lugares de chefia são inamovíveis. Claro. Mas é isso que nós temos que apurar. Agora, também não podemos dizer que porque a Santa Casa é um organismo com muita importância social, que ninguém a nega, não discutirmos isto publicamente. Mas a auditoria focaria qual gestão? A última gestão ou mais anos? Eu, pelo que me pareceu e pelo que ouvimos na última semana, a última gestão tentou fazer algumas correções. Agora, uma vez que também não apresentou o relatório, também não sabemos qual é a dimensão dessas correções, porque se de facto fez essas... O relatório de contas de 2023 foi entregue não é ao contrário do que o Governo disse. É o relatório de recuperação, é o relatório... Se de facto as fez... O plano estratégico, a denominação é o plano de recuperação e operacional. Se de facto as fez, também penso que não era tão difícil colocá-las num plano e apresentá-las. Não com o nome plano de reestruturação, mas evidentemente... É só uma questão de nome. É só uma questão de nome. Pela forma como foi... Felicidade Vital, o provedor da Santa Casa deve ser escolhido também em função da confiança política do Governo? O provedor da Santa Casa tem que, em primeiro lugar, ser escolhido de acordo com a sua competência.
Depois, é compreensível que o Governo queira ter uma pessoa em que tem alguma confiança. Agora, a primeira escolha, o primeiro item da escolha tem que ser a competência, a experiência em cargos de gestão do género. Mas mais importante que isso, mais importante que a pessoa que vão escolher e que vai agora ficar à frente da Santa Casa, é termos a capacidade de, durante o período de gestão, podermos avaliar essa gestão, porque parece-me que isso é que tem sido... Haver transparência. Prestar contas. Exatamente, a expressão é prestar contas, porque o que parece, e os portugueses com certeza é isto que pensam, durante todo este tempo não houve contas prestadas, as coisas rolaram. Peço desculpa. Mas é a percepção que as pessoas têm. Portanto, mas percepções e factos são coisas diferentes. Então, mas cabe às pessoas que lá estiveram, desmontar esses factos, porque de facto nas auditorias que tivemos, e a tutela tinha conhecimento. Não tivemos. Os relatórios de contas são públicos, são publicados. Para terminar,